Leucemia mieloide aguda é um tipo de câncer das células do sangue. Ela acontece quando as células responsáveis por fabricar o nosso sangue, chamadas de células troncos, que vivem dentro da medula óssea, um líquido que existe dentro dos nossos ossos, popularmente conhecido como tutano, sofrem uma transformação e viram células cancerígenas. A leucemia mieloide aguda, ou LMA, é uma doença extremamente grave que se caracteriza por uma falência na produção das células do sangue. Então, o paciente, devido ao aumento da produção de células cancerígenas, não mais tem a produção natural e saudável dos elementos do sangue, ou seja, não há produção de glóbulos vermelhos, e isso leva o paciente a ficar cansado. Não há mais a produção de glóbulos brancos saudáveis e, consequentemente, o paciente tem risco de desenvolver infecções. E não há a produção de plaquetas e, consequentemente, o paciente pode ter sangramento e problemas de cicatrização. A leucemia mieloide aguda é uma doença que pode acometer pacientes de qualquer faixa etária, desde criança até pacientes com mais idade. Mas quando a gente olha nos estudos publicados, a gente vê que a média de idade é em torno de 65 a 70 anos, ou seja, é uma doença que mais comumente acomete pessoas na terceira idade, embora possa acontecer em qualquer faixa etária. Quais os subtipos mais importantes de leucemia mieloide aguda? Existem diversos subtipos de LMA. Eu diria que, a grosso modo, a gente pode pensar nas leucemias mieloides agudas primárias, que são aquelas nas quais o paciente não tem um problema, uma doença do sangue previamente dita, ou seja, o paciente ele está saudável e aí ele desenvolve a leucemia mieloide aguda. Existem as leucemias mieloides agudas secundárias, nas quais o paciente tem uma outra doença do sangue, mais comumente uma doença chamada síndrome mielodisplásica ou mielodisplasia, mas potencialmente outras doenças ou até mesmo leucemias crônicas. E depois de um tempo, o paciente acaba desenvolvendo uma leucemia mieloide aguda em cima dessa doença do sangue inicial que o paciente tinha primariamente. Além disso, é importante a gente entender que a leucemia mieloide aguda ela pode ser classificada de acordo com o tipo de alteração genética que a gente encontra na célula leucêmica, e cada vez mais a medicina está evoluindo para classificar o paciente de acordo com o tipo genético dele. Hoje a gente estima que existam mais ou menos de 10 a 12 tipos genéticos de leucemia mieloide aguda, com apresentações clínicas distintas e chances de curas distintas também.